Olá, imparáveis, muito bem, Jonatas Aguiar, aqui com vocês. Não se esquece de deixar aquele like, o comentário e também ativar o sininho todas para receber todas as notificações do canal YouTube Jonatas Aguiar. Vocês sabem que eu, Jonatas Aguiar, coloco para vocês tudo aquilo que eu aprendo, eu ensino para vocês. Você sabe também, na descrição do meu canal está ali coaching, PNL, hipnose, formações que eu estou concluindo. Algumas formações, por exemplo, como a PNL, eu já tenho ela em mãos. Sou um PNL do zero, um PNLista, e já também pratico os meus atendimentos particulares, online, presencial ou por vídeo chamado. Mas enfim, hoje, nesse exato momento, aproveito a oportunidade para entrar na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no local onde você está. Para quê? Para falar um pouco sobre os seus pensamentos, para falar um pouco sobre como você é dirigido através dos teus pensamentos. Observe comigo que para você ter pensamentos, você precisa primeiro fazer o quê? Você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa então filtrar e sentir. E esses sentimentos trarão para você as tuas ações e, consequentemente, os teus resultados. Os teus resultados são reflexo dos seus pensamentos. Mas de onde vêm os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles vêm lá do nosso subconsciente. Basicamente, o nosso cérebro é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de parte racional. A segunda parte, a parte inconsciente. A terceira parte é a parte subconsciente. Temos o neocórtex, o cérebro límbico e o cerebelo. Essas 3 partes divididas, então, resumem o nosso cérebro. Lá no subconsciente estão o quê? O que nós chamamos das nossas programações, ou seja, os ensinos que nós recebemos desde o momento em que nos tornamos vida. Como assim, Jonatas Aguiar? Sim, desde o momento que nós fecundamos o óvulo e nos tornamos um ser vivente, e agora estamos então crescendo no ventre materno. Nesse momento, nós já começamos a criar crenças, porque lá no ventre nós já temos sentimentos. Lá no ventre nós já temos também emoções. Detalhe, tudo isso vai sendo colocado aos poucos. E aos poucos nós vamos criando aquilo que acreditamos ser verdade ou não verdade. Mas observe comigo. Se você foi programado para quê? Para que viesse ter a vida que você tem hoje, para que você viesse alcançar o objetivo que você tem hoje. Eu não sei o que você tem como propósito de vida. Eu não sei qual é o teu propósito de vida, mas o meu propósito é servir a todos, ou seja, é servir o maior número de pessoas possível. Tudo que está ao nosso alcance, nós podemos fazer melhor. Cada dia que passa, nós recebemos programações diferentes. O nosso cérebro subconsciente, ele trouxe para nós informações desde o momento que nós nascemos, crescemos e então nos tornamos adultos. É nesse exato momento que nós nos encontramos em situações que precisamos tomar a decisão. Que decisão, Jonatas Aguiar? Eu vou seguir essa vida do jeito que ela me programou, ou eu vou reprogramar os meus pensamentos e vou então dar um novo significado, vou trazer uma nova história,
vou fazer uma nova trajetória. Disseram para mim, eu ouvi, me falaram, o sentimento fluiu que eu tinha que ser um doutor, ou seja, eu tenho que ser um doutor. Mas quem me falou isso? Meu pai, minha mãe. Eles trouxeram para mim essas programações, esses ensinos. Mas o detalhe interessante é, o que arde dentro de você? Qual é o propósito que você acredita ser verdadeiro dentro de você? Você acredita que esse é o propósito? Você ser um doutor, você ser um advogado, você ser uma enfermeira, um enfermeiro? Claro que todas as posições profissionais são cabíveis, todas elas são necessárias. Mas o detalhe é viver o propósito. Muitas vezes não vivemos o propósito porque escolhemos aquilo que determinaram para nós. E então, nossas atitudes em relação ao nosso futuro trazem simplesmente resultados que não queríamos ter. E para mudar o nosso futuro, existe uma maneira. Que maneira é essa? É o nosso posicionamento diante daquilo que fomos ensinados. Reprogramar tudo isso não é uma coisa assim tão simples. Mas observe comigo. Se você quer um dedo de prosa, se você quer aprender um pouco mais, fica nesse vídeo até o final. Porque eu tenho certeza que aqui você aprende com o Jonatas Aguiar. Nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Nossos pensamentos são resultados de sinapses neurais. Que é isso, Jonatas Aguiar? Conexão de neurônio com neurônio. Aonde trazem os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles têm imagens, eles têm sons e têm sentimentos. Ou seja, eles são auditivos, visuais e sinestésicos. Muitas vezes associamos uma memória a um cheiro. Passamos por determinado lugar e então nesse lugar nós sentimos o cheiro de um perfume amadeirado. Por exemplo, um determinado lugar você passa e sente o cheiro do perfume. E você lembra, esse foi o primeiro perfume que eu comprei com o meu primeiro salário. E você logo associa o cheiro do perfume com a lembrança que ele traz para você. E logo você lembra de quem você comprou, quanto você pagou e como foi essa experiência. Nesse exato momento, você então consegue lembrar dentro dos teus pensamentos o que aconteceu. Determinados lugares você passa também e vê algo que faz você lembrar do que aconteceu. Por exemplo, eu, Jonatas Aguiar, toda vez que passo por pessoas juntando lixos recicláveis, eu me lembro da época que eu trabalhei dos meus 10 aos meus 14 anos juntando latinha e papelão na rua. Ali naquele período, onde muitas vezes não tínhamos uma carne para comer na mesa e ganhávamos até mesmo ovos do vizinho que trabalhava numa granja. E ali poderíamos então nos sustentar. Muitas vezes vivemos de favores. Então todas as vezes que passo por um menino de rua ou então por alguém que faz a coleta seletiva, me traz a memória do que eu vivi. Também muitas vezes palavras que ouvimos, palavras raras, por exemplo, ditados populares como o dinheiro não dá em árvore, rico é todo ruim, todo rico é ruim, é arrogante. E a gente vai para determinados lugares e a gente ouve essas coisas. E quando ouvimos determinadas palavras, lembramos do que foi falado para nós. Lembramos que se nós formos ricos, nós seremos pessoas mesquinhas. Lembramos que se nós formos ricos, quereremos ser mais que os outros. Isso não é uma verdade, porém, fomos programados. No livro Mais Esperto que o Diabo,
de Napoleão Hill, ele menciona que as pessoas estão condicionadas, alienadas a viverem uma vida de destruição. A corrida dos ratos. Elas correm atrás do dinheiro para pagar as contas, para correr atrás do dinheiro, para pagar as contas novamente, para correr atrás do dinheiro, para pagar as contas novamente. É um ciclo sem fim e quando chega no final, há somente angústias, há somente frustrações, decepções por não ter vivido o propósito. E aonde está a raiz do problema? Aonde está o desafio, então, Jonatas Aguiar? O desafio está nos pensamentos. Quando nós trabalhamos os nossos pensamentos, então, nós conseguimos reprogramar e reeducar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos resultados, eles mudam. Eu costumo dizer a todos aqui do canal, quer mudar resultados? Mude pensamentos. Mas para mudar pensamentos, o que eu tenho que fazer? Mudar aquilo que eu vejo, mudar aquilo que eu ouço, mudar aquilo que eu sinto. Filtrar. Nós recebemos 2 bilhões de bits de informação no nosso cérebro, porém, processamos apenas 128 bits. Desses 128 bits, nós ficamos apenas com aquilo que é importante. O resto nós generalizamos e deixamos de lado. Então, nós temos que usar o nosso cérebro em nosso favor. O mapa não é o território. O cérebro em si não é o território. Os pensamentos são o território. Aonde moram os pensamentos, moram as ideias. Aonde moram os pensamentos, moram ali as expectativas. Aonde moram os pensamentos, moram uma visão de futuro ou uma frustração do futuro. A vida que você está vivendo hoje, pasme-se do que eu vou falar, mas é exatamente aquilo que você merece. Cada um dá aquilo que tem, cada um tem aquilo que merece. Se nós procurarmos fazer o melhor, nós teremos o melhor. Agora, se ficarmos estagnados no tempo, pensando que as coisas vão acontecer e vamos ficar de braços cruzados esperando acontecer, não vai acontecer. Agora, se fizermos o que é certo, todo dia, com constância, não somente disciplina, a constância vence a disciplina. Só a disciplina traz cansaço, traz ênfado, mas quando você tem constância, você consegue vencer. Disse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Yeshua, o Hamashia, o Senhor Jesus Cristo, num dos livros mais vendidos do mundo.